Eu queria estar agora falando aqui de um clube, de uma direção incompetente. Eu queria abrir esse vídeo esbravejando contra uma diretoria extremamente incompetente. Mas a diretoria do Grêmio, ela não é incompetente. Se ela fosse incompetente, estava bom. Incompetente, a gente sabe que a incompetência tem um limite. Ela é pior do que isso. Ela é alguma coisa que eu acho que a língua portuguesa não inventou palavra para a gente poder expressar. É como a gente estava vendo ontem os jornalistas falando que o Vijaçante estava pendurado, né? O Vijaçante estava pendurado e jogou uma partida contra o Vila Nova sem cavar o terceiro amarelo. Ele sai agora desfalcando o Grêmio por 2 jogos para defender a seleção paraguaia e volta pendurado. E volta pendurado. Cara, é assim, ó, na várzea, se tem um jogador num campeonato de várzea que vai perder 2 jogos porque vai extrair um dente, vai tirar o siso, esse cara cava o terceiro amarelo antes de sair e desfalcar o time. Na várzea, no Grêmio, ninguém atentou a isso. Ninguém. E aqui até o próprio Vijaçante poderia ter se dado conta, né? Mas eu acho que ele é o menor culpado. Né? Num clube profissional do tamanho do Grêmio, com mecanismos que tem, com o pessoal que tem. Cara, sabe? Comissão técnica, análise de não sei do que, a própria direção. Cara, alguém tem que ter esse controle e estar ligado nesses detalhes. Né? Eu sempre falo dos detalhes, né? É a mesma direção que no Z4, o time pressionado, a torcida insatisfeita, vai pegar nada mais, nada menos que o Palmeiras dentro de casa e não fizeram nenhum reforço de segurança, não se preocuparam em colocar de repente mais gente ali na frente da torcida. Pelo contrário, aquela invasão de campo, eu já falei disso em outros momentos, eu acho, né? Aquela invasão de campo que gerou toda aquela punição ao Grêmio, né? Que o pessoal entrou, invadiu o campo e quebrou a cabine do VAR. Lembra daquilo? Vocês já viram as imagens dos torcedores entrando dentro pro campo? É assim, ó, eles pegam o pininho daquela portinhola que tem ali dividindo arquibancada e campo, eles abrem o pininho, abrem a portinha e entram caminhando. Não tem nenhuma transgressão ali horrorosa, uma invasão, não, eles entram caminhando. A direção não conseguiu prever que um jogo contra o Palmeiras, em casa, o time no Z4, pressionado, poderia dar ruim. Né? Não tinha ninguém ali na frente da torcida. Não tinha ninguém. Esses detalhes, sabe? Essa do Vijaçante eu nem acho que é tão detalhe, eu já acho que é meio básico, assim, eu já acho que é meio grande até a cagada, sabe? Então, assim, essa diretoria não olha pra nada, não pensa em nada, não entende nada. Como eu disse, a várzea pensa em algumas coisas que o Grêmio não pensa, então chamar de amador tá errado. Porque tem coisa que o Grêmio não faz, não olha, não percebe, que os amadores fazem, percebem, olham. Então assim, tá errado chamar de amador, cara. Tá errado chamar de amador e também tá errado chamar de incompetente, porque aí eu vou entrar de fato no ponto aqui desse vídeo, que é o seguinte. Ontem, na reunião do Grêmio, nem sei se foi exatamente uma reunião ou se foi 2, 3 compadres ali conversando rapidamente, mas enfim, seja lá o que tenha ocorrido ontem, ao final ficou definido que nada vai acontecer. Vamos mudar não mudando. Acho que o plano dele é subir não subindo. Né? Enfim, mudar não mudando. A frase do Záquia de um internacional, o cara usa uma frase do rival e de uma fase horrorosa do rival. Né? Mudar não mudando, na época que não caiu o Celso Roth. Não, olha, até a referência que o cara usa é patética, cara. Não, pra onde tu olha é patético. Mas por que eu acho que isso é pior do que a incompetência? Porque assim, ó, eu vou descrever um cenário de incompetência, tá? Que num primeiro momento eu tava achando que era o cenário do Grêmio e eu tava pronto para vir gravar esse vídeo aqui criticando essa incompetência. E um pouco antes de apertar aqui o REC, eu parei para pensar um pouco e me dei conta de que, cara, talvez não seja nem por aí, talvez seja pior. Porque como eu tô falando aqui já desde o início desse vídeo,
Tem coisas que são ruins. No Grêmio, geralmente são piores, né? E o que é o cenário de incompetência que eu estava pronto para vir aqui criticar? O Grêmio está esperando o jogo do Vasco da Gama contra o Vasco da Gama para definir o seu futuro. Isso é de uma incompetência retumbante, cara. Retumbante, coisa que, aliás, o Grêmio já fez ano passado, né? Não me lembro contra quem foi, mas acho que contra o Juventude teve uma reunião no Alfredo Jaconi após a partida para ver se demitia, acho que era o Thiago Nunes, né? E aí, não, vamos esperar o próximo jogo para ver se ele for bem, a gente dê. Como assim, cara? Como assim? Tu não tem ainda um panorama do que está acontecendo no Grêmio? Tu precisa ver o jogo do Vasco da Gama. Tipo assim, o que falta para derrubar todo o departamento de futebol do clube? Esse departamento de futebol inqualificável, que destruiu o Grêmio e continua destruindo. O que falta? De repente eles vão olhar o jogo do Vasco, aí o Grêmio ganha de 1-0. Nossa, o Diego Souza lá faz um gol de cabeça, o Vasco não consegue fazer o gol, um joguinho modorrento, aquela coisa toda. Pá, olha, acho que o Denis Abraão é o cara então. Não, porque a gente ganhou do Vasco de 1-0, então assim, ó, eu acho que o Serri é um executivo de futebol incrível, o Denis Abraão é gênio, o Serginho Vasquez é uma lenda, tá tudo certo. É isso, é o jogo do Vasco que vai definir. E o trabalho do Roger vai ser assim, ó, é o novo Guardiola, porque ganhou do Vasco. É isso, cara. Vocês vão basear toda a análise do futuro do Grêmio na temporada por causa de um jogo do Vasco. Cara, se o Grêmio ganhar de 5-0 do Vasco, de 5-0 do Vasco, salvo uma apresentação assim encantadora de triangulações, jogadas ensaiadas e o Biel mostrando que é o novo Vinícius Júnior e algumas coisas que vão nos surpreender, salvo um cenário assim, cara, até um 5-0 pro Grêmio, eu acho que tende a ser enganador, tende a ser episódico, né? Uma vitória fortuita, enfim, aleatória. Né? Daqui a pouco o Vasco estava num dia horroroso, né? O treinador do Vasco cometeu uma cagada histórica ali, deixou uma avenida aberta para o Bitelo passar, não sei. Mas daí esse episódio vai definir o futuro do Grêmio. Isso sempre eu vejo, porque não é novo isso no futebol, né? De às vezes dar uma sobrevida, geralmente para os treinadores, mas no nosso caso até para o departamento de futebol, em virtude de uma partida. Isso é de um amadorismo, é de uma falta de conhecimento, assim, retumbantes, cara, retumbantes, né? O que tem a ver, cara? Um jogo é uma fração de uma análise que tu pode fazer. Nós já temos todo um cenário de análise feito e pronto, que uma vitória contra o Vasco vai mudar muito pouco a conclusão final. E os caras estão colocando 100% da conclusão final num jogo contra o Vasco. Então, eu estava pronto para vir aqui vociferar contra essa barbaridade. Não, e outra barbaridade, né? Não, enfim, na verdade tem a ver com a minha conclusão final. Vamos deixar tudo para esse fechamento. Que é o seguinte, por que eu acho que nem isso dá para se dizer do Grêmio? Esse cenário que eu desenhei agora, de colocar tudo no jogo contra o Vasco e blá 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 blá, é um cenário de extrema incompetência, é um cenário de miopia, a gente pode ficar aqui 3 horas adjetivando essa bizarrice que é colocar o futuro do Grêmio em 90 minutos, né? Mas eu andei pensando, cara, e eu vou dizer para vocês. E aí, só para concluir, eu iria dizer neste vídeo, né, ao pensar tudo isso, que a derrota era o melhor para o Grêmio. Já que esses caras são tão incompetentes, né, que vão colocar tudo num jogo, então que esse jogo seja a derrota. Porque se o Grêmio ganhar episodicamente, né, se o Grêmio acaba ganhando o jogo, porque, né, uma bola aqui, ali e tal, vai ficar todo mundo, os caras vão manter tudo como está, a gente vai continuar mal servidos de futebol, de tudo, e ali na frente os tropeços vão continuar. A gente vai continuar com Denis Abraão, Serri e companhia indo atrás de reforços na próxima janela. A gente vai continuar com tudo do jeitinho que está, rumo a não subir para a Série A. Então essa vitória contra o Vasco poderia ser uma vitória geradora
de muitas derrotas e empates no futuro. Ah, Lucas, tu tá querendo torcer contra o Grêmio, né? As pessoas me diriam se eu estivesse dizendo o que eu iria dizer. E eu diria sim, estou, porque eu estou torcendo para o Grêmio do futuro. Estou torcendo para o Grêmio subir. O meu campeonato não é o Vasco, o meu campeonato é o G4. E se eu ganhar do Vasco e isso significar que está decretada a ruína do clube, né? E a permanência de todo o departamento de futebol, por exemplo, é a ruína do clube, então eu ia torcer, eu não ia ver o jogo. Aliás, não sei nem se vou ver. Mas assim, a minha ideia era não ver o jogo, porque eu entenderia que a derrota seria o melhor resultado para o Grêmio. Foi isso que essa direção incompetente plantou. Isso que eles plantaram. Qualquer cenário é ruim para o Grêmio. Se ganhar é horroroso, porque vai manter todo mundo ali e isso pode ser trágico para o futuro da competição. Se empatar, pior ainda, né? Porque acho que também todo mundo continua, e aí é pior ainda porque só faz um ponto. E se perder, é uma crise gigantesca que se estabelece em definitivo na arena. Então não tem cenário bom, não tem cenário bom. E eu estava pronto para fazer toda essa análise e dizer que o melhor para o Grêmio seria a derrota. Mas daí, como eu dei essa pensada prévia, eu não sei, gente. Porque, como eu iniciei o vídeo dizendo, a incompetência é uma coisa. E tudo que eu falei agora é sobre incompetência. Essa direção do Grêmio, ela é tão pior do que a gente imaginava, é tão pior, que pode acontecer, sabe o quê? Perder para o Vasco e não acontecer nada. Ou, sabe o quê? E talvez seja até mais irritante, embora eu não seja um defensor ferrenho do Roger, talvez seja até mais irritante, cai apenas o treinador. Isso está abaixo do nível da incompetência. Porque, segundo as entrevistas que a gente ouviu agora, o climinha tá meio assim, cara. Tá Roger contra o resto. Tá Roger contra o resto. As declarações do Denis, do Romildo, do Roger, a gente pesca uma coisa aqui, uma declaração ali, parece que tá dividido assim. Então eu não duvidaria que o Grêmio perdendo para o Vasco, ou empatando, jogando muito mal, algo do tipo, caia só o Roger. Eu não duvido que caia só o Roger. E aí vai ser desesperador. Porque daí Denis Abraão e seus amiguinhos vão contratar um novo treinador. E vai ser o sexto treinador incinerado. Vai ser o sexto incompetente que nós estamos nos preparando para xingar. Para comandar o time montado por Romildo Bolzan, Denis Abraão e companhia. Esse bando de... não é nem incompetente, é pior do que isso, mas desculpa, eu não tenho a palavra aqui. Eu não sei o que é pior do que incompetente. Eu não sei. São uns incapazes, uns derrotados, uns perdedores, uns patetas, uns covardes. O Romildo Bolzan é covarde. O cara que é avesso a mudanças radicais, bruscas e necessárias é um covarde. Então esses caras vão enterrar o Grêmio. Eles estão loucos para enterrar o Grêmio. Estão conseguindo. E aí eu tava pronto para dizer que uma derrota seria boa pro Grêmio. Infelizmente, né? Porque a derrota, para ser boa, é por culpa de alguém. Não tem como uma derrota ser boa por si só. A derrota por si só é ruim. Só que se os caras são tão incompetentes a ponto de atrelar uma partida ao futuro do Grêmio, eu quero o bem desse futuro do Grêmio. Então que venha a derrota. Só que eu refleti melhor e não sei, cara. Talvez a gente perca e não aconteça nada, que é a cara dessa diretoria. Ou pior, a gente perca e a cabeça do Roger role pra gente bater palma e preparar a garganta para xingar o sexto incompetente que vem aí sob o comando de Denis Abraão, Diego Serri, Romildo Bolzan e turminha do barulho. Eu não sei mais o que pensar, eu não sei mais pelo que torcer, eu não sei mais da onde criar esperanças para ver o Grêmio dar uma guinada tão necessária nesse Brasileirão. É lamentável, esses caras são inacreditáveis. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.